Antes do carnaval eu acabei sendo demitido. Aí até pensei, falei, poxa, e agora, né? Bom, agora sobra um pouco mais de tempo pro TCC. Essa fase final tá sendo bastante estressante. Eu digo lá em casa que eu tô ficando careca já. Tanto. É muita coisa, né? Assim, é complicado, não vou falar que é fácil, é complicado. Durante a faculdade, com mais trabalhos, aí eu comecei a fazer o estágio. Fiquei aí praticamente metade da faculdade estagiando. E começaram aí a surgir os problemas, né? Essa fase final ela tem sido muito complicada pra mim, muito mais do que eu sempre sonhei e imaginei que fosse. Eu imaginava a expectativa só de fazer o TCC, mesmo assim já seria muito. A escola me mostrou o quanto eu não sou boa em matemática e sou melhor na área de humanas. Os trabalhos da graduação, eles são mais complexos, eles precisam de uma dedicação especial. E isso, né, é aquele esquema de você conseguir organizar a sua vida para também ter uma vida pessoal. Quando eu era menor, já pensei em seguir a carreira do meu pai. Bem, não pensando na área de exatas, mas pensando no que ele se tornou devido a essa área, que era professor. Até que um dia eu vi ele corrigindo as provas e criança desiste de ideias fáceis, né? Então eu desisti. E eu voltei um pouco mais tarde, pensar na profissão dele de áreas de exatas, que é análise de sistemas, alguma coisa nesse caminho. Até que um dia eu também desisti, porque a escola me mostrou o quanto eu não sou boa em matemática e sou melhor na área de humanas. Então, assim, me veio uma ideia de uma profissão que eu possa conhecer várias coisas ao mesmo tempo e também, quem sabe, viagem. Aí veio a escolha do jornalismo no fim da adolescência, fim da pré-adolescência e início da adolescência. O início do curso de jornalismo, para mim, não só o início, mas o curso todo é um milagre. Eu sempre quis fazer, mas os meus pais nunca tiveram a instrução para me passar do valor que tem uma graduação e que isso significaria na minha vida profissional. Então eu demorei, eu precisei entender e ver exemplos para conseguir ver o que era uma faculdade na vida de alguém. Sempre tive várias atividades, né, paralelas juntamente com a vida escolar e agora na graduação. Então, desde os meus 15 anos eu sempre desenvolvo, né, atividades manhã, tarde e noite. Mas particularmente eu tenho dificuldade de organizar um tempo para minha vida pessoal, por exemplo, de lazer e coisas que eu gosto de fazer. Bom, no começo do ano eu estava trabalhando, então eu conciliava o trabalho com a faculdade. Eu entrava às 7h30 no trabalho, saía às 5, pegava o ônibus, já vinha para cá, para Bauru, para fazer a faculdade. De Bauru eu voltava para Botucatu, que é onde eu moro, em Botucatu. E isso acabou sendo era bastante cansativo, ainda mais com o TCC, junto com o TCC, acabou sendo muito cansativo. Porque eu conseguia fazer no final de semana somente o TCC. Então, para mim, era muito desgastante. Não tinha horário de descanso, não tinha quase vida, né? Vida fora do trabalho e do estudo. Bom, eu entrei na faculdade já começando a namorar e na faculdade sempre é aquela coisa, nossa, festa, novos amigos, morando numa cidade diferente totalmente. Eu vim de uma cidade de 17 mil habitantes, uma cidadezinha pequena, e aí você chega em Bauru com tantas pessoas, com tantos lugares para você conhecer. E por eu ter começado a vim já namorando, falei, nossa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, até porque não dava muito certo, né? Eu só tento ficar bem todos os dias e tentar não contaminar os meus amigos com esse clima. Tenho muitos planos, só que eu tenho medo de não alcançar nenhum deles. No começo da faculdade, eu entrei um pouco nervoso, meio que depressivo, né? Porque eu não sabia... Eu acho que por morar fora de casa, por estar longe de todo mundo, eu sentia esse baque, né? Então, às vezes chegava algum trabalho, uma carga que exigiam muito da gente, claro, né? Pelo bem, eu acabava ficando nervoso porque me assustei, era bem diferente do que exigiam de mim na escola, né? Então, eu entrava em crise, chorava, ficava nervoso, sim, bastante. Até hoje. E eu limpo quando posso, eu cozinho,
Quando eu morava com a minha mãe arrumava a casa, eu só tinha o meu quartinho ali pra arrumar. Aí também a gente tem 3 gatinhos lá em casa, né? Em um apartamento. A faculdade traz isso pra gente, né? Diferente da escola, que você tem suas responsabilidades, mas não são de nível tão sério assim. Na escola você vê quem tá preocupado com você são seus pais. E aqui na faculdade não. Você vê que a preocupação vem de você mesmo, porque é o seu futuro, é a sua carreira. Então depende só de você. Desde que eu me conheço por gente que estuda, eu sou extremamente organizada e adiantada em tudo. Acho que isso é a principal característica minha de perfil de estudante. Talvez às vezes eu acho que isso possa me atrapalhar, mas ao mesmo tempo eu acho que não. Eu digo no sentido de atrapalhar, por exemplo, no meu celular, eu anoto o que eu vou fazer no dia. Conforme eu vou fazendo, eu vou excluindo, mas assim, a hora que acabou, você fica assim, o que eu vou fazer agora? Por isso que eu acho que às vezes atrapalha. Eu tenho aquela ansiedade de fazer as coisas, deixar tudo pronto, aí ficou tudo pronto, o que você vai fazer? Aí você pensa, vou conversar com meus pais, conversar o quê? Às vezes não tem nem muito assunto, porque eu fico mais tempo em casa com minha mãe. E ela cobra isso de mim, de conversar com ela. Mas às vezes eu não tenho o que falar. Sabe, só que você está muito ligada na faculdade e depois acabou. Eu conheci hoje o meu atual namorado, namorido na verdade, na faculdade. E na época eu morava com uma menina, né, já morava aqui em Bauru. E acabou não dando certo, né, por questões pessoais, né, a gente acabou não se identificando. E aí eu decidi mudar de casa, eu ia procurar outra pessoa pra morar junto comigo. E ele falou, por que a gente não vai morar junto, né? Já que a gente se conhece bem e tal, ao invés de você procurar uma pessoa estranha pra morar com você, uma pessoa que você não conhece. Aí, desde então, a gente já tá morando junto, já vai fazer 3 anos. E, assim, é complicado, não vou falar que é fácil, é complicado. Desde que eu me conheço por gente que estuda, eu sou extremamente organizada e adiantada em tudo. Acho que isso é a principal característica minha de perfil de estudante. Sabe, só que você tá muito ligada na faculdade e depois acabou. Eu não tenho nesse momento da minha vida o tempo necessário para conciliar decentemente como eu gostaria todas essas responsabilidades, né, paralelas, seja relacionadas à minha profissão, seja as coisas que eu gosto de fazer e também na minha vida pessoal. Então eu sinto essa enorme dificuldade. E eu, na verdade, escolhi sacrificar, né, nessa altura do campeonato as demais coisas para focar nesse último momento, né, e dedicar mais para minha iniciação científica a curto prazo, né, e a médio prazo o meu trabalho de conclusão do curso que eu escolhi, né, colocar para outro semestre. Eu tive que me replanejar, minha ideia era entregar no meio do ano, mas eu tive que fazer um replanejamento para entregar no final, porque senão nem isso eu ia conseguir entregar. Eu identifiquei um problema ali na minha vivência de trabalho e pensei, por que não fazer um TCC relacionado a isso? Por que não acompanhar, fazer um produto voltado para o mercado, voltado para o lugar que eu já estou fazendo estágio? Então foi aí que eu tomei essa decisão. De início eu queria terminar o TCC em 6 meses, só que eu fui me enrolando e isso falei, nossa, não vou conseguir. E aí tive que adiar o TCC por mais 6 meses para eu poder dar conta. E nisso começou a me dar crise de ansiedade, começou a me dar estresse, eu comecei a brigar com todo mundo, né? Eu queria aproveitar os 3 anos da faculdade em um semestre. Eu foquei mais no TCC do que no próprio futuro, né? Depois do TCC. Mesmo assim, focando no TCC, eu vou entregar o TCC só no final do ano. Por quê? Porque teve algumas complicações no começo do ano, né? E eu acabei não conseguindo fazer tudo que eu queria. As coisas mudaram do dia pra noite. Eu simplesmente tive que decidir em não entregar meu TCC, eu tive que decidir em não ir embora, eu tive que decidir em ficar em Bauru. E minha família, a estrutura da minha família mudou completamente. Minha avó não tá mais em casa, em que ficávamos só eu e ela. Então tudo mudou. A faculdade traz isso pra gente, né? Diferente da escola, que você tem suas responsabilidades, mas não são de nível tão sério assim. Na escola você vê quem está preocupado com você são seus pais. E aqui na faculdade não. Você vê que a preocupação vem de você mesmo, porque é o seu futuro, é a sua carreira, então depende só de você. No momento que eu estou desempenhando as atividades, não bate, vamos dizer assim, aquela bad, ou não bate aquela frustração.
Mas quando eu estou examinando as coisas que eu faço e eu percebo que eu costumava fazer de um jeito diferente, ou seja, um jeito até melhor, né, com mais calma, mais focado, sem tanto neura com as outras atividades que acaba, né, abstraindo a sua atenção. Então, quando eu olho o resultado final, por exemplo, eu não fico tão feliz. Mas eu tenho um costume de ser uma pessoa muito crítica, na verdade. Eu tenho uma visão muito negativa, principalmente das coisas que eu faço. Então, eu não acho sempre que tá bom as coisas. Isso é um defeito meu, assim. E piora principalmente nisso, quando eu olho o resultado final e algumas coisas assim não saem como eu gostaria. Então, isso me frustra bastante. Tem dia que eu tenho que me dedicar exclusivamente para casa e tem dia que eu tenho que me dedicar exclusivamente para a faculdade. Por segunda-feira eu vou ficar focada no TCC, porque eu tenho orientação de segunda-feira e eu preciso entregar capítulo, eu preciso entregar o que eu tiver. Então, aí terça-feira eu dedico o dia exclusivamente para poder deixar a casa organizada. Essa fase me trouxe bastante desespero, né, por causa de prazos e também em questões psicológicas. Eu percebi assim que depois que eu comecei a fazer o TCC, eu fiquei uma pessoa muito mais avoada. Às vezes eu entro no ônibus, eu não presto atenção em nada, tem amigos meus no ônibus que tentam falar comigo e eu tô ali brisando, ou na rua mesmo as pessoas me cumprimentam, eu não percebo, ou às vezes até quando eu vou sentar na mesa para poder escrever o TCC, eu sento, fico olhando pro computador e não consigo fazer nada, só fico assim, observando o computador. Durante a faculdade, com mais trabalhos, aí eu comecei a fazer estágio, fiquei aí praticamente metade da faculdade fazendo estagiando, e começaram aí a surgir os problemas, né? Ai, você não me dá atenção, ai, a gente não pode fazer isso, a gente não sai mais. E aí começou, todo dia chegava em casa já desgastada, totalmente irritada, e aquilo foi me deixando depressiva, porque eu não podia sair, eu não podia conversar com ninguém diferente, eu tinha que botar sempre aquele mesmo grupinho de amigos, tinha que fazer o trabalho que fosse conveniente também, acho que para ele, que não colocasse, não me expunha, né, alguma coisa a mais, por exemplo, sair da cidade com um grupo de uma equipe que ele não estivesse junto, né? Eu sempre tive fiquei muito dependente dele, a gente ficou muito colado e aquilo começou a me deixar depressiva. Eu já estava tendo orientação de TCC, a gente já estava naquele ritmo da sala toda começando o projeto final e pronto para entregar em julho, né, em junho. E aí eu comecei a ter uma dorzinha, outra dorzinha, começou a doer muito, uma cólica terrível, eu simplesmente não conseguia fazer nada. Eu tive um problemaço, assim, pra mim, que é o que tá pegando até agora, que foi que minha avó caiu. Só que o fato de minha avó cair é que minha avó, quando ela caiu, ela tinha 88, ela fez 89 no hospital. Ela é a pessoa que cuidou de mim a vida inteira. E aí, de repente, ela tinha caído. Isso já mexeu muito comigo. Porque é difícil você estar longe, mesmo você sabendo que a sua família está cuidando bem dela, você não está cuidando e ela cuidou de você a vida inteira, né? Então, o sentimento é um pouco de egoísmo. Você fala, cara, como assim, né? Eu tô pensando só em mim, não tô pensando nela. Aí eu pensei, pô, eu gosto demais de jornalismo, mas agora eu tô desempregado, o que eu vou fazer depois que eu me formar? Eu fiquei bastante ansioso, fiquei bastante preocupado em relação a isso. É complicado, porque assim, a gente sabe que na área de comunicação a gente não vai ganhar rios de dinheiro, só se destacar muito. Estou trabalhando e estou ganhando um dinheiro agora, mas antes eu não estava ganhando nada, então eu tinha que... Era complicado, sem ganhar um tostão para pagar as contas, para sobreviver. Então eu acabei ficando muito mais em casa do que saindo, do que fazendo as outras coisas. E com relação ao final do curso, no caso o TCC, e tudo que implica a finalização de uma etapa, né, pode sim, né, de alguma forma, as neuroses ficarem mais intensificadas. Né? Então, o que acontece? Começa a aparecer, de certa forma, os questionamentos que eles são postergados até o final de um curso. Né? Questionamentos do porquê eu escolhi esse curso, né? O que profissional que eu vou ser. E o TCC, ele traz um pouco disso, de tá fechando, tá acabando,
estão exigindo de mim tal qual se exigiria de um profissional, né? Tá chegando o final e o começo de uma outra etapa. Nos 15 anos como docente, e sempre lecionando aí terceiro e quarto ano, dependendo do curso, né? Alguns quarto e quinto ano, deu para perceber que é uma fase um pouco duvidosa, um pouco assustadora até. Duvidosa no sentido de que eles não sabem muito o que vai ser realizado, o que eles pretendem fazer da vida. E assustadora porque todo mundo até brinca e fala assim, olha, quando você se formar, você não vai ser mais um estudante, você vai ser um desempregado. A gente percebe que existe ainda um medo muito grande do estudante que está se formando em definir realmente o que ele quer fazer após a graduação. Desde quando eu comecei a ficar desanimada, me deu vários problemas gástricos. Eu tive que ir endocrinologista, não me lembro o nome exatamente, mas tive que tomar vários remédios para controlar a gastrite. Alimentação que eu sempre tive que controlar a alimentação desde os 11 anos, por conta que eu tenho muito fácil meu colesterol subir, então eu sempre fiz uma alimentação regrada. Só que quando eu fui dividir o apartamento com outra pessoa, já não era aquela situação. O meu rendimento no estágio não decaiu por conta do TCC. Pelo contrário, eu senti que eu fiquei muito mais dedicada, principalmente nessa fase final, que é essa fase que a gente está preocupada, né? Então nessa fase final a gente pensa em deixar uma imagem positiva no lugar que a gente está trabalhando. Fase muito duvidosa, com os medos, os questionamentos. Paralelamente, eles procuram os estágios, né? Sempre no final, mais para o final do curso, eles estão atrás dos estágios, mesmo porque o próprio MEC sugere isso, né? Pede isso como conteúdo de cada curso. E eles acabam fazendo estágios acreditando que poderia permanecer nesse local depois da graduação. Se deparar com um não sei é muito interessante, porque está em aberto. Ficar tentando fechar nessa fase de fechamento, tentando fechar tudo, toda a resposta, fazer um roteiro de vida e achar que você vai seguir ela, né? A gente muda de ideia, a gente muda enquanto pessoa. As mudanças assim que aconteceram foram principalmente em relação ao corpo, porque desde 2014, ali no comecinho da faculdade, eu engordei 20 quilos. Quando a pessoa ela chega no último ano de faculdade, o que a gente percebe? Ela está com o hábito alimentar dela totalmente modificado. E isso acontece com o passar dos anos, né? Então, normalmente as pessoas no último ano, elas estão um pouquinho mais ou com sobrepeso ou obesas, né? Em virtude dessa mudança de padrão alimentar. Os alunos que vêm de outras cidades, que começam a morar sozinhos, tem uma mudança muito grande. Não tem mais os pais que faz a comida para eles. Eles são os responsáveis por fazer a sua própria alimentação e na maioria das vezes eles não têm tempo ou não conseguem programar a vida deles de forma com que eles consigam preparar uma comida de repente no dia anterior para que ele possa se alimentar no outro dia. Não reparei muitas mudanças no meu corpo. Eu não tive muitas mudanças não. Acho que foram psicológicas mesmo. De ficar mais nervoso, mais estressado, mais ansioso do que eu já era. Como se quisesse se encontrar, né, antes de acabar a faculdade. Vira um conglomerado, né, de todo mundo falando sobre o que vai fazer, o que tem que fazer. Isso pode gerar um tipo de angústia. Querendo ou não, quando você termina a graduação, você não consegue mais, por exemplo, ter estágio, que é uma fonte de remuneração. E é difícil, por exemplo, na área de comunicação, você conseguir um emprego. Então, a única coisa que eu sinto nesse momento, até da minha parte mesmo, é a questão financeira.
Porque é um cenário um pouco turvo. O cenário do jornalismo em si ele já é um pouco complicado. Mas aí mais a questão da crise econômica, mais a quantidade de desempregados assusta um pouco. Então essa é a única pressão que eu sinto nesse momento, é a parte financeira. Então eu fiquei louca, fiquei pirada. E principalmente do que, meu Deus, o que eu vou fazer depois que eu acabar? Falei, poxa, não tenho amigos, não tenho... Que antes eu tava com intenção de me mudar pra São Paulo junto com ele, né? Falei, e agora? Não, eu tô muito perdida porque eu quero muitas coisas ao mesmo tempo. E eu não sei delimitar isso. Eu não sei escolher, meu Deus, qual a minha prioridade? Ok, agora é o TCC. Ótimo. Só que depois disso, eu fico cada vez mais agitada, mais irritada. A minha intenção não era ficar o tempo todo de novo dentro de casa, mas eu sei que é um período grande, quem sabe, não sei, tá vendo? Não sei dizer isso vai acontecer, mas pra mim não é triste. Acho que vou ficar chateada e muito preocupada, pensativa e angustiada. A gente sabe que é o final do curso, exige ainda muito mais do que já exigiu da gente no começo. Então, mas é gostoso. É uma fase que vai passar, vai concluir e que vai gerar um resultado positivo, se Deus quiser. Depois da faculdade, vamos trabalhar, né? Tentar trabalhar ou até estudar, mas algo que acrescente na carreira dela, algo que possa ou acrescentar na própria carreira ou abrir, relacionar a carreira, né? Aquilo que ela estudou com alguma outra coisa e possa criar novos, abrir o leque de opções, ou tentar, na pior das hipóteses, trabalhar de alguma forma. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.